CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E começamos o nosso giro falando de Liga dos Campeões. 2 jogos deram sequência a Champions ontem à tarde. No estádio do Dragão, Portugal, Porto derrotou o Arsenal por 1-0. E na Itália, Napoli e Barcelona ficaram no empate em 1-1. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Ótima quinta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esporte. A Ponte Preta ontem foi julgada pelo TJD da Federação Paulista de Futebol e foi multada no valor de R$10 mil por conta de cantos homofóbicos no duelo contra o São Paulo. A Ponte corria o risco de perder pontos por conta disso, mas foi multada em apenas R$10 mil. A Macaca joga contra o Corinthians no domingo na Neoquímica Arena. O técnico João Brigatti aproveita a semana cheia para montar e recuperar os atletas, visando a classificação para a próxima fase do estadual. Copa do Brasil, 15 jogos foram realizados ontem pela competição nacional. Destaque para a eliminação do Cruzeiro, que perdeu para o Souza por 2-0. O Ituano foi derrotado por 2-1 para o São Luís. O Atlético Goianiense bateu a União Rondonópolis por 3-1. E o Bahia garantiu vaga ao golear o Motoclube 4-0. Vinícius Moura está chegando com destaque do futebol paulista. O Corinthians estreia na Copa do Brasil nesta noite contra o Cianorte em Maringá, no Paraná. O alvinegro paulistano terá mudança no ataque. O garoto Arthur Souza ou Pedro Henrique fica com a vaga de Yuri Alberto, que está no departamento médico. O goleiro Cássio tem chances de jogar depois de deixar o clássico contra o Palmeiras com trauma no quadril. A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único. Para o Corinthians, basta um empate. São Paulo, Palmeiras e Santos devem contar com retornos importantes para a rodada de fim de semana do Campeonato Paulista. O tricolor está no aguardo das voltas de Igor Vinícius e Wellington Rato para enfrentar o Guarani. O alviverde pode ter Rafael Veiga como novidade contra o Mirassol e o alvinegro praiano deve ter a volta de Juliano diante do São Bernardo. E após o empate contra o Sport 1-1 pela Copa do Nordeste, o ônibus do Fortaleza foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco. 6 jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital Tite, Brits, João Ricardo, Sacha, Dudu e Escobar. João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral esquerdo também irá realizar exames de tomografia na cabeça. E agora o destaque do Guarani com Antônio Lupi. O Bugre joga contra o São Paulo no domingo às 6 horas da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a diretoria está no mercado em busca de um substituto para Bruno Mendes, que vai ficar fora dos gramados por aproximadamente 6 meses. John Peclow, do Internacional, é um dos alvos para ocupar a vaga de Bruno Mendes na lista de 26 atletas para o campeonato estadual. Guarani segue em Guarama. Daqui a pouco o Anderson Leite fala do período de treinamentos fora de Campinas. E o Anderson se manifestou a respeito do episódio que afastou o volante e também Lucas Araújo na última terça-feira. Condenação de Daniel Alves. O ex-jogador da seleção brasileira, de 40 anos, foi condenado por agressão sexual pela Justiça da Espanha. Em sentença histórica, a juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª sessão da audiência de Barcelona, determinou 4 anos e meio de prisão para Daniel Alves. Cabe recurso da decisão para ambas as partes.
E agora o nosso contato é com o Fábio Scheib, com o primeiro destaque aqui no CBN Esportes. Um abraço, bom dia, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Vou falar de pré-Libertadores. Ontem o Botafogo empatou na Bolívia com a Aurora por 1-1. Júnior Santos fez o gol do Glorioso, mas o Fogão sofreu mais uma vez com a sina que acompanha desde a reta final do ano passado de tomar gols nos minutos finais das partidas. Torrico empatou para os bolivianos aos 51 minutos do segundo tempo. Lembrando que o centroavante Tiquinho Soares ainda perdeu um pênalti quando o jogo estava 0-0. O duelo da volta acontece na próxima quarta-feira no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Uma vitória simples classifica o Botafogo para a terceira fase. Novo empate leva a disputa para os pênaltis. E, claro, uma vitória dos bolivianos classificou a Aurora para a terceira fase da competição. O nome do jogador aí, Fábio Scheib, citado... Torrico. Torrico. Eu pensei que o Fábio Scheib não tinha condição de jogar. Ô, louco. Você foi em campo, eu tô pobre, né? Pobre passou zerado, né? E agora o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Primeiro, parabéns por esta camisa maravilhosa. Grande muito obrigado. Manchester Aniversário United, dele agora? Multicampeão da Champions League, da Premier League. Passa por um momento turbulento, mas já ele vai ser resgatado, vai voltar aos melhores dias. Parabéns. E pelo jeito, a fumaça da piscina ela não acabou, né? Porque Fábio Scheib... ele está no Palestra Itália, sem dúvida alguma, lá, tudo verde e tal, está resolvendo este BO que custa chegar a um final, né? Um final feliz, tudo isso em virtude desta briga política no Palmeiras envolvendo as piscinas do Palestra Itália. Mas brincadeiras à parte, muito sério, né? O que eu quero destacar é essa situação envolvendo o ônibus do Fortaleza, né? É impressionante como o futebol ele é um mundo da impunidade. É até acontecer algo grave. Não que não tenha sido grave a situação do Fortaleza. Foi muito grave. Mas até acontecer uma tragédia. Eu acho que pro ouvinte, né, pro bom entendedor, meia palavra basta. E você vai ver, não vai acontecer nada com a torcida do esporte, embora seja uma situação que, se a polícia quiser, se ela investigar a fundo, ela vai descobrir quem são os criminosos, né? Porque ontem o atentado ao ônibus do Fortaleza, logicamente, foi um crime terrível aí para a delegação do Leão do Pici. São estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você participa através do nosso WhatsApp, mande aí a sua mensagem, fique à vontade para interagir conosco, 991869070. 991869070, o WhatsApp está à disposição. Se você perdeu o número, quiser participar e também assistir o programa, acesse o youtube.com/CBN Campinas. Estamos ao vivo com imagens no YouTube. CBN Esportes com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando aqui na CBN com informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, Lupe, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Norte Sul tem excesso de veículos por lá na saída da Avenida Orozimbo Maia e mais à frente na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, sentido Guarani. No sentido Taquaral são boas as condições. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão somente sentido Rodovia Dom Pedro, na chegada ao Balão do Bela Vista. Quem segue no sentido centro vai fazendo um bom caminho. A Avenida Orozimbo Maia tem trânsito fluindo bem pela pista da direita, pela pista da esquerda, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Brasil até a Avenida Francisco Glicério, sentido centro. No sentido oposto, sentido norte-sul, a lentidão ali na saída da Rua Coronel Quirino. Quem segue pela Rua Irmã Serafina, trânsito bastante carregado pelas duas pistas, situação que se estende pela Avenida Anchieta, também pelas duas pistas, até a Avenida Orozimbo Maia, por conta de obras no local. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN 11h17. Com o consórcio Embracon é mais fácil realizar o sonho da casa própria. Você não paga juros e nem entrada. E ainda conta com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Do vôlei aqui no CBN Esportes para trazer o resultado do duelo dos desesperados que aconteceu ontem pela Superliga Masculina. O Montes Claros América Vôlei enfrentou o Monte Carmelo. É o duelo do último contra o penúltimo. E quem venceu foi o penúltimo. O Monte Carmelo venceu o América por 3-1, parciais de 25-23, 25-19, 25-23 e 25-22. Pela Superliga Feminina, temos jogos nesta quinta-feira. Às 6h30 da noite, o Barueri enfrenta o Blue Vôlei. E um pouquinho mais tarde, às 9 horas, tem o duelo entre Pinheiros e também o Praia Clube. CBN Esportes Campinas. Hoje não posso ficar nervoso não, Elopo. Então, deixa tranquilo. Eu tô aí. preocupado com você hoje, nesta quinta-feira, recheada de atrações, Copa do Brasil, você com a camisa do Manchester e ao mesmo tempo fazendo o exame, né? Como é que chama esse exame mesmo? Holter. Para fazer um mapa, né? De 24 Então horas. hoje, eu peço até a compreensão dos colegas, vamos deixar o Júlio calmo, tranquilo. Valmir Bortoleto, se tiver alguma coisa durante a programação, você peça com calma. Carlão também, se for querer falar, levante a mão. Eu não vou falar hoje, não vou cortar em nenhum momento o apresentador do programa que está passando por um período difícil nesse exato momento. Holter está testando o coração de Júlio Nascimento, que aliás vai passar para o nosso time, hein, Carlão? Em breve vai estar jogando no nosso time, hein? Exatamente por isso que eu estou fazendo os exames, né? Para ver isso se eu dou conta aí, né, de aguentar. Não, dá conta sim. Bom dia, CBN. Estratégia para a galera do São Paulo. Jogar fechadinho. Diogo Matheus fazer gol de fora da área e no finalzinho mais um gol de contra-ataque JP de Moraes. Aliás, no último encontro entre Guarani e São Paulo, o Diogo Matheus foi à rede, né? Golaço foi pra de casinha, gol de falta. Foi aquele jogo do Lucão? Foi aquele jogo. Do Break, golaços, 2022. Isso. Abertura do Campeonato Paulista. São Paulo chegou a fazer um gol, acho que foi 2-1, foi 2-0 não. Oi, Fábio Scheibe, diga. Inclusive, aqui tem uma pergunta sobre esse jogo no nosso chat do YouTube. Opa. O ouvinte Casquim, é o nome dele aqui. Está perguntando se vai ser torcida única nesse duelo entre Guarani e São Paulo. Sim, vai ser torcida única, viu, Casquim. Torcida somente do Guarani nessa partida de domingo, às 6 horas da tarde, no Brinco de Ouro da Princesa. Boa. É sempre bom lembrar. E vamos falar uma situação, eu estava até comentando hoje com o Zeida, que é o... Rodrigo Zeida, tá todo dia ali operando. Aquilo que você vê no Bom Dia Cidade, as câmeras, aquele jogo de câmera, tudo o Zeida que faz. E ele falou o seguinte,
Tô querendo ir no jogo, o filho dele joga no Projeto Bugrinho, né? Tô querendo levar os amigos dele, tá? Eu falei, mas ele, leve torcedores do Guarani. Se você é torcedor do São Paulo, não vá no estádio. No jogo entre Ponte e São Paulo, nós vimos muitos. Recebi aqui no WhatsApp vários vídeos. E não é uma situação legal. E isso é lei. Não foi a Ponte, não foi o Guarani, não foi o São Paulo, não foi o Palmeiras, não foi o Santos, não foi o Corinthians. Não foi nenhum desses times que determinou essa regra. Foi o Ministério Público. Então isso é lei e precisa ser cumprido. Se você é torcedor do São Paulo, ouça pela CBN, curta através de uma outra forma, mas não vá ao estádio. O Brinco de Ouro contra o São Paulo, apenas torcedores do Guarani. E é isso. Obrigado pelo recado e pelo espaço. Pois é, doutor Paulo Castilho, né? Doutor Paulo Castilho, Ministério Público de São Paulo. Foi quem, na época, promoveu, né, a lei dentro do Ministério. O doutor Paulo Castilho, inclusive, já tivemos, Lupe, a oportunidade de entrevistá-los juntos naquele pré-débito de 2018. E ele explicou que atuou durante muito tempo nos bastidores para que a lei da torcida única entrasse em vigor. Então, que o Ministério Público hoje ele precisa ter em mãos muitos dados positivos para voltar atrás. E, infelizmente, não é o que está acontecendo, né? A gente ainda tem, embora seja uma situação diferente, mas a gente viu ontem o que aconteceu aí com o ônibus do Fortaleza. Então, ainda em ambientes de muita rivalidade, como no caso do futebol nordestino, existe uma rivalidade da torcida do esporte com as duas torcidas cearenses. Sim. O Ministério Público ainda se apega a esses fatos para continuar com a torcida única. Eu acho uma pena, porque prejudica muito o espetáculo. Eu acho que duas torcidas faz muita diferença, Carlão. Sem dúvida, é algo sensacional. Nós tivemos o prazer de trabalhar em jogos fora de casa nesta temporada com os clubes de Campinas e, cara, é sensacional. A torcida da Ponte em Bragança Paulista deu um show, foi sensacional, muito legal foi mesmo. lindo. Sim. A torcida da Ponte no Canindé foi bonito de se ver. E o Guarani também, a torcida do Guarani lá no Canindé fez bonito também, apesar da falta de força da equipe. E infelizmente na Neoquímica Arena, onde tivemos o privilégio também de trabalhar, a torcida do Guarani, em virtude desta lei também, não pôde estar presente, então não tivemos ali o prazer de acompanhar com certeza o show que a torcida do Guarani iria dar. Eu adoro torcida, e principalmente torcida visitante. Eu fico de olho ali, às vezes até me perco no jogo, porque eu fico viajando ali, acompanhando as torcidas visitantes, e infelizmente nestes duelos a gente não pode acompanhar as torcidas dos grandes clubes da capital paulista, e muito menos as nossas torcidas lá na capital. Você sabe que, Lupe, na minha infância, embora eu não seja São Paulino, meu pai e meu irmão mais velho são, né? E eles me levaram em dois jogos, um no Majestoso, São Paulo e Ponte, na torcida visitante, e outro no Brinco de Ouro. Foi um jogo que o Douglas, goleiro, pegou tudo, o Hernani jogava no São Paulo. Cara, eu tenho várias recordações, e eu, criança ali, mesmo não torcendo pra nenhum dos times em campo, eu ficava vidrado no duelo das torcidas. Muito legal, cara. A torcida visitante começava a cantar alto, e a torcida da casa respondia. Isso até em derby também, fui em vários derbys e que tinha essa troca entre as torcidas, e felizmente eu nunca peguei nenhum cenário de violência, né? Felizmente, sei que já aconteceu muitas vezes, mas nas vezes que fui, foi tudo bem. E aquilo ficava na minha cabeça, eu falava, cara, que legal, que atmosfera legal que tem aqui nesses jogos. É uma coisa diferente, não é um jogo comum. Não, jogos de entre clássicos até assim. Pegando um jogo que vai ter no final de semana, eu sei que você também gosta muito, porque eu ouço muito as rádios do Rio Grande do Sul, que são rádios que tem programas, né, emissoras que são voltadas. Tem uma emissora lá que é voltada praticamente apenas para Grêmio Internacional, e eles jogam, né, no próximo domingo, no sábado, não sei, pelo Campeonato Gaúcho, tem o Grenal 441. E, cara, eu acho muito legal a presença, porque lá ainda tem as duas torcidas e tem um setor que é misto, ou seja, tem torcedor do Inter, tem torcedor do Internacional, do Grêmio. E eu acho muito legal. E ali, eu acho que dificilmente vai ter essa questão do Ministério Público de torcida única. Porque ali já é cultural, entendeu? Tem a provocação, tem tudo mais. Tem alguns episódios que a gente acompanha fora, isso, mas aí não tem como controlar. Eu acho que falso engano... Mas eu acho que é um exemplo. Sem dúvida. E falso engano, o Júlio citou os derbys, eu acompanho o derby desde 87. E, cara, eu acho que eu não estou errado, mas... incidente grave dentro do campo de futebol, não estou falando fora, dentro do campo de futebol tivemos em 2002,
quando caiu o gradil lá no Brinco de Ouro, com a torcida da Ponte. Mas ali eu acho que foi um excesso, né? Muita gente num curto espaço, num espaço pequeno. E aí caiu o gradil, esse foi um incidente mais grave. Teve a torcida do Guarani também na Ponte do Fogo, né? Isso foi na provocação, né? Em 2011. Então, esses dois incidentes são os mais graves. Agora, de 87 para cá, vamos tirar estas duas situações. Cara, não me lembro. Episódios isolados, um torcedor, o time toma o gol, briga dentro da própria torcida e tal, mas coisas graves, assim, tirando a torcida, esse de 2011, a torcida do Guarani colocando fogo lá na cabeceira, na Ponte Preta, e a torcida da Ponte caindo lá no gradil em 2002, no estádio Brinco de Ouro. Pô, esse da provocação do locutor. Raul Lázaro. Meu primeiro derby trabalhando, cara, estagiário. Esse dia, meu amigo, eu falei assim, acho que eu não vou fazer isso aqui não. E o dia do gradil foi feio, porque esse jogo, Júlio, era uma rodada só de clássicos do Campeonato Brasileiro da Série A. E esse jogo ele passou para segunda-feira em virtude das eleições presidenciais. Sim. A polícia de Campinas não garantia segurança, passaram esse jogo para segunda-feira. Era o único jogo da noite, né, da rodada. E aconteceu tudo aquilo. Cara, o Jornal Nacional foi interrompido, outros programas, né, em grandes emissoras foram interrompidos também. Tipo aquele plantão, né? E entrou, se eu não estiver enganado, entrou no plantão, no tan, 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 tan. Cara, foi terrível. Minha mãe ficou desesperada porque eu estava no estádio, meu pai também estava no estádio, mas foi algo assim que mexeu com o Brasil. Segunda-feira, jogo isolado, derby, né? Foi algo muito forte também. É isso, então a gente lamenta, mas reitera que essa é uma determinação do Ministério Público que a gente tem que cumprir a lei. Então, torcedor corintiano, torcedor ponte pretano não vá à Neoquímica Arena contra o Corinthians e torcedor São Paulino não vá ao Brinco de Ouro domingo contra o Guarani. Bom dia, JN, Fábio, Lupe, Carlão, tamo junto, Sharon Now, JN, quando a bomba elétrica mandar ar, aí você tem que ficar estático. Mas não deixa de fazer o que sempre faz, senão mascara o diagnóstico. Cristiano Salvione, e não assista ao jogo do Corinthians. Cara, você sabe que ontem, eu tô tentando viver a rotina normal, eu coloquei ontem, devolvo hoje às 2 da tarde, né, o holter aqui. Aí eu fui inventar de jogar videogame, cara. Com os amigos. Brigou com o rapaz. Aí eu discuti, comecei a brigar. Júlio, mas é uma coisa que ele faz normal. Então, assim, mas é que pra ele ver coisa lá e fala assim, ó, não joga videogame, companheiro. Não joga videogame. Hoje mas aí você já vai ter tirado. Hoje tem hoje tem futebol. Hoje tem futebol. Nossa, é verdade. Tem futebol da firma e futebol tem Copa do Brasil. Né? Você melhorou? Você tá machucado também, da coxa? Você tá nos últimos dias, você tá bem... Vamos ver, né? Acho que tá complicada a sua situação. Putz, é verdade, cara. Tem que fazer esteira hoje, vai ser um bom teste pro futebol depois. Palmeiras e São Paulo em Belo Horizonte, pelo que eu sei, não teve briga entre as torcidas. Será que vamos ter outros clássicos em outros estados com as outras torcidas? Ô, Rogério, um pequeno incidente na torcida do São Paulo, né? Que foi a garrafa, né? No ônibus do Palmeiras? Não, mas não foi no estádio, foi antes. Foi na véspera. Na chegada do Palmeiras, então, deslocamento. E até a própria torcida ali meio que ajudou a identificar quem tava ali, então foi algo bem pontual. Acho que esses clássicos fora podem ajudar, inclusive, o Ministério Público a mudar de opinião. Que até as diretorias das torcidas organizadas, é claro que é difícil, né, conter as torcidas organizadas, porque são 30 mil sócios, 40 mil sócios, né? Gaviões, Mancha Verde, Independente, e por aí vai. Só que esse trabalho, contando com a ajuda das torcidas, e foi o que aconteceu na final da Supercopa do Brasil, a tendência é dar certo. Agora, existem os casos isolados, como a torcida do Sport fez ontem, e isso joga contra, né? Então vamos esperar esse trabalho em conjunto para que tudo dê certo. Ô Carlão, vê se você consegue me ajudar aqui a lembrar. O nosso ouvinte aqui pergunta, começou a apitar um negócio aqui. O Edu do Táxi está perguntando, qual foi o último derby com as torcidas no Brinco e no Majestoso? Eu acho que eu estava trabalhando na última. 2013. Foi Vitória da Ponte, Ramires, né? Eu cheguei aqui em Campinas em 2017. Em 2018 teve o derby dos 3-2, que foi a volta. Já era a torcida 1. Deixa eu ver então do Majestoso. Então foi antes tivemos um hiato, 2012. Né? 2012 do dia 24, dia 24. Na Ponte foi o derby do Centenário. O público foi baixo, cara. 7 mil. Foi porque naquela semana ocorreu o falecimento do torcedor do Guarani, num confronto das duas torcidas. O ANS da Fúria Independente. Um evento externo acabou influenciando. Foi triste, hein? Aquele jogo foi triste. Gerou uma insegurança. Foi triste o clima do jogo. E o jogo foi 1-1, ainda bem que foi 1-1, mas o clima, o ambiente era um ambiente pesado. Tanto na Ponte como na torcida do Guarani. Na semana, lembra que ocorreu o torcedor
do Guarani, um ataque da torcida da Ponte, foi um negócio terrível. E o jogo ficou comprometido, a presença do público deu o quê? 6 mil? 7.140. E foi o derby centenário. Com duas gente. torcidas, né? Ótimo, últimos bem lembrado que então tá registrado, viu, Edu? Então, 2012 no Majestoso, 2013 no Brinco, os últimos derbys, mais de 10 anos, gente, com torcida única. Deus me livre. 11 horas e 31 minutos. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Você sabia que o benefício da caixa longa vida vai além do que armazenar o produto que você compra? Com o descarte correto, ela pode virar papel toalha e até mesmo telhas. Para trazer detalhes desse mundo da reciclagem, como é feita a caixinha e como podemos melhorar o mundo com o descarte correto da embalagem, o News Truck estará no dia 26 de fevereiro na Tetra Pak, com a programação da CBN Campinas ao vivo, direto de Montemor. Oferecimento: escolha natureza, escolha caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. Venha molhar as palavras no CBN. Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. A arrecadação do governo federal cresceu 6,67% em janeiro e atingiu 280 bilhões de reais. É o maior valor da série histórica, iniciada em 1995. A base de comparação é o mesmo período do ano passado. Segundo a Receita Federal, as medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda, com a tributação de fundos exclusivos, contribuíram para o desempenho positivo, que deve ajudar a evitar bloqueios no orçamento. O ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou à CBN que é muito difícil imaginar uma fuga num presídio federal sem a conivência interna. No último dia 14, 2 detentos escaparam da penitenciária de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As buscas entraram hoje no 9º dia. Na avaliação de Capelli, a ação dos homens teve envolvimento de facções criminosas. No ano passado, o Brasil teve 333 fugas de presídios em 18 estados. A informação está no levantamento feito pelo jornal O Globo. Santa Catarina liderou o ranking com 56 fugas. A empresa Intuitive Machines tentará se tornar hoje a primeira companhia privada a pousar na Lua. A aterrissagem está prevista para as 7h49 da noite pelo horário de Brasília. O módulo partiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, na quinta-feira passada. O compartimento transporta instrumentos para a realização de experimentos que serão realizados pela NASA. Se a missão cumprir o objetivo, também será o primeiro pouso de uma sonda americana desde o fim do programa Apollo em 1972. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação
Júlio Nascimento. 11 horas e 36 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Pedi para o Fábio Chaib registrar aí mais uma participação do YouTube. Antes aqui, mandar um abraço pro Rogério, na audiência da CBN. O Renato escreve aqui: desde o ano passado, no estado de São Paulo, não houve mais briga nenhuma entre organizadas, devido a uma determinação que todos sabem que não foi do Ministério Público. Escreve aqui o Renato. Bom dia, a título de informação. Essa aqui é para o jornalismo. Vou deixar aqui para a galera ler depois. No Rio de Janeiro tem confronto direto e lá não é torcida única. Escreve aqui o Wilson. Mas não no estádio, né? Dentro do estádio. E lá tem o setor misto, né? No Rio é sempre tradicional. Em São Paulo tinha também. No Morumbi, no Grenal, né? O primeiro anel, o segundo anel, torcedores de Palmeiras, torcedores do Corinthians, juntos. O terceiro anel que havia divisão. Em São Paulo, eu não sei se era a mesma coisa, mas todo carioca mais velho fala sobre a geral do Maracanã, que eles saíam lado a lado. Existe, né, Júlio? Uma cultura. O carioca, ele enxerga o futebol de uma outra maneira. Claro, acontece problemas, muitos problemas. Mas o carioca, ele enxerga o futebol assim, mais como um entretenimento. O paulista leva mais a sério, né? O paulista, ele é mais chato nesse sentido. E o setor misto até hoje reina no Maracanã, embora há também uma pequena divisão de torcida, mas existe o setor misto. Em São Paulo tinha, hoje não tem mais. Até assim, pode ser até uma opinião impopular, mas acho que essa visão leve até dos cariocas, nenhum clássico do Rio tá no meu top 5 clássicos rivalidades do Brasil, assim. Eu não vejo assim nenhum. Rivalidade ferrenha? Não, assim, quando você fala assim, escolha os 5 principais clássicos. Entre aspas, tenho top 3. O ódio esportivo, entre aspas. Não. É tradição. Tradição tudo entra na conta. Por exemplo, o meu, eu não mexo há muito tempo nesse top 3, que é Derby, Grenal e Repá. Faz muito tempo que eu não mexo nesses. Porque aí você tem que. Não é só questão da tradição, mas envolve também esse ódio pelo outro ódio time. Esportivo. Ódio esportivo, né? Envolve o ambiente fora futebol. Por exemplo, lá na Espanha, Barça e Real vai pra política. Sim. No Grenal, muito disso vai pra política também. Sim. Então, em Campinas que é ruim citar, mas em Campinas também há um lado político forte também. Né? Existem os políticos bugrinos, os políticos ponte-pretanos. Na Câmara existem várias manifestações na Câmara envolvendo a rivalidade. Então, acho que é sobre isso. Aí, esses dois próximos espaços eu deixo mais volátil. Eu gosto muito do Bavi, do Atletiba. Sim. Mas hoje eu coloco Bavi e Atlético Cruzeiro. E aí depois Flamengo, e aí depois Corinthians e Palmeiras. Cara, o derby, o estado de tensão que o torcedor fica, e nós também no dia de trabalho, né? Porque você tem que tomar cuidado com o que vai falar, de repente você pode ser mal interpretado, as suas ações nas transmissões, tem que tomar cuidado. E quem torce, o torcedor, então, meu Deus do céu, ele fica uma semana sem dormir. Você pode repetir, por favor, o top 3? Meu top 3? Grenal, Derby e Repá, na ordem. Mas tem uma lógica. Você citou aí que você não coloca os clubes cariocas, os clássicos cariocas no seu top 3, no seu top 5. 4 clubes. Palmeiras e Corinthians já foi decisão de campeonato brasileiro, já foi decisão de final, valendo vaga final de Copa Libertadores, e tem uma história envolvendo esses dois clubes. Os outros clássicos, a gente vê que, por exemplo, Repá, Belém, são os dois grandes times do estado. Aí o outro que você citou, qual foi? Grenal. São os dois grandes times do Rio Grande do Sul. Aí você citou Bavi, são os dois grandes clubes de Salvador, da Bahia. Aí você vai para o Rio de Janeiro, são 4 clubes que assim... É claro, eles são muito tradicionais. O Flamengo é um dos maiores times do mundo, com maior torcida. Mas são poucos os jogos decisivos em competições nacionais. Ou eu tô falando algo errado? Não, e eu acho também essa situação de 4 clubes. Aí tem São Paulino que odeia o Palmeiras, odeia mais o Corinthians odeia mais o Palmeiras, mais o São Paulo. O Santos, ele tem uma rivalidade maior com o Corinthians, né? Com o São Paulo e Palmeiras nem tanto. Você pode citar, se você for pro torcedor do Flamengo perguntar hoje qual que é o
o grande rival, ele não vai falar do estado, ele vai falar que é o Palmeiras. Ah, não. Hoje eu acho que se você perguntar, porque Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou um jogo aí, se não me engano, ano passado, mas não, cara, tá desproporcional lá. O Flamengo tem um investimento Eu acho que o altíssimo. Fluminense hoje incomoda mais o Flamengo, né? Então, mas o Palmeiras. Mas se você perguntar pro torcedor do Flamengo hoje, o maior rival dele é o Palmeiras. Aí você pergunta pro do Palmeiras, ele fala o Corinthians. Ele Mas o hoje, Flamengo, mas São ele não. Paulo, eu sinto que o choque rei hoje tá mais em alta. O Corinthians tá um pouco mais baixo. Do que o. Mas é muito período, né? Choque rei é São Paulo e Palmeiras. Choque rei, mas eu tô com você, porque é muito mais o período, né? O São Paulo está num crescimento, o Palmeiras está num patamar elevado, agora o Corinthians está sem força, né? Embora seja o Corinthians, é o clube mais amado e o mais odiado, mas hoje o São Paulo vive um momento de um enfrentamento maior, né, com o Palmeiras, né? E essa discussão é muito legal, porque eu acho que ela não tem uma opinião certa. Aí tem aquela coisa assim, pessoal. como é que fala? O Santos tenta forçar uma rivalidade com o Corinthians, o São Paulo, uma época, forçava uma rivalidade com o Corinthians. Eu acho que vai muito do período. O Vasco e Flamengo já travaram duelos maravilhosos. Manifestando aqui, hein, Lupe? Jamais. Sempre será o Vasco. Não, sempre. O rival. Não, tudo bem. Mas é o rival do estado. Mas hoje o torcedor do Flamengo ele tem mais essa questão do. Principalmente depois daquela Supercopa, da questão envolvendo a Libertadores. Tipo assim, a derrota para o Palmeiras mexe com o flamenguista. Tudo bem que talvez o Fluminense e o Vasco sejam os rivais. Mas perder para o Palmeiras atrapalha o sono do flamenguista. Isso é claro. Com né? certeza. É porque são brigas de dinastias, né? Isso. Acho que você resumiu Palmeiras bem. e Flamengo de 2016 para cá. Tal da briga do poder, né? Pra ver quem que é o mais rico. Como em 2015, 2016 em São Paulo existiu o duelo Santos e Palmeiras, Ricardo Oliveira, Fernando Praz. Genial. Ali foi pesado. Foi muito legal isso. Porque o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. O Fábio Sérgio pode falar melhor, que fizeram a máscara do Ricardo Oliveira. Isso é muito, cara, eu sinto falta disso. Acho que talvez foi a última vez que a gente tinha uma rivalidade tão legal assim, cara. Legal. Muito legal. Tanto é que até hoje, acho que em algum portal eu vi alguma entrevista com o Praz e até hoje eles repercutem o problema. Goleiro contra atacante, né? Com o Ricardo Oliveira. Então, assim, o Praz chamava responsabilidade também. Sim. Goleiro contra atacante. Isso era muito legal mesmo. Vamos lá. O Vinícius Moura tem informações agora do futebol paulista. Tem Copa do Brasil nesse meio de semana. O Corinthians está em Maringá, no Paraná, para sua estreia na Copa do Brasil nesta noite diante do Cianorte. A primeira fase do torneio é disputada em jogo único e, para o Corinthians, bastará um empate para seguir na competição. O jogo terá início às 8 da noite. O Cianorte é da cidade de mesmo nome, que está a 80 quilômetros de Maringá. O clube escolheu mandar a partida no estádio Willie Davis devido à capacidade do local, que é de cerca de 15 mil pessoas. O goleiro corintiano Cássio participou do último treinamento antes da viagem, após sofrer um trauma no quadril no clássico contra o Palmeiras. Cássio é dúvida para o jogo. Se ele não atuar, joga Carlos Miguel. O alvinegro está sem seus dois principais centroavantes. Yuri Alberto e Pedro Raul estão no departamento médico. Uma das alternativas para o técnico Antônio Oliveira é escalar o garoto Arthur Souza, que disputou a Copa São Paulo deste ano. Pedro Henrique também pode ser utilizado como centroavante. O Corinthians é o único dos grandes do estado a disputar essa primeira fase da Copa do Brasil. O Santos não se classificou para o torneio. São Paulo, Palmeiras e Bragantino entrarão já na terceira fase. O São Paulo pode ter o retorno do lateral direito Igor Vinícius e do meio atacante Wellington Rato para o jogo de domingo contra o Guarani no Brinco de Ouro em Campinas. Rato está recuperado de uma lesão no músculo da coxa esquerda. Ele se machucou no primeiro tempo da partida contra a Ponte Preta e ficou fora dos últimos 2 jogos. Igor Vinícius disputou apenas 3 jogos na temporada devido a um edema na coxa. O Palmeiras retornou aos treinamentos ontem com uma novidade. O meia Rafael Veiga participou da atividade e deve atuar neste sábado na Arena Barueri diante do Mirassol. Veiga teve uma infecção ocular nos últimos dias. O Palmeiras pode garantir já neste fim de semana sua classificação antecipada para as quartas de final do Paulistão. O Santos pode contar com a volta do meia Juliano, domingo no Morumbis contra o São Bernardo. Juliano está recuperado de uma lesão na panturrilha.
Outro meia do elenco, Casares, seguirá como desfalque devido a dores no tornozelo. De São Paulo, Vinícius Moura. 11 horas e 46 minutos, intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta, informações sobre a dupla decisão de domingo. Guarani, São Paulo, Corinthians e Ponte. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Domingo tem decisão para o futebol de Campinas. Em Itaquera, Corinthians e Ponte Preta, a Macaca ainda sonhando com a classificação, Lupi. E a Ponte vai precisar quebrar um tabu. Vencer o Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena. A Macaca contra o Timão na nova casa do Corinthians ainda não venceu. Por isso, tenta quebrar esse tabu e, quem sabe, voltar à zona de classificação do Grupo B do Campeonato Paulista. Hoje esse espaço é do Água Santa, que é o principal concorrente da Ponte, por enquanto, pela segunda colocação do Grupo B. O técnico João Brigatti aproveita aí a semana cheia, depois da partida contra o Ituano, ele disse que ia usar essa semana cheia principalmente para recuperar os atletas. Ele citou vários, entre eles o Gabriel Risso, citou o Elvis, o Gé, jogadores que vêm aí numa batida mais intensa com essa série de jogos com intervalos curto. Então, o Brigatti recupera esses atletas e também tem aqueles jogadores que estão no departamento médico. É o caso do Dodô, né, que tem um problema no joelho, o Emerson Santos e também o Gabriel Novaes. Eles estão fora nas duas últimas rodadas, não ficaram à disposição do Brigatti. Então, pela primeira vez, o Brigatti tem aí, desde que a temporada começou, uma semana cheia de trabalho. E é claro que ele também vai colocar em campo um time para brigar e conseguir essa primeira vitória contra o Corinthians. Ele foi perguntado na entrevista coletiva, a gente vai repercutir amanhã essa fala do Brigatti, que assim como a Ponte entende que o Corinthians é sim um adversário duríssimo, o Brigatti já deu recado. O Corinthians precisa saber que a Ponte também vai colocar aí algumas dificuldades no duelo contra o Timão. Vamos aguardar, porque a bola vai rolar às 8 horas da noite, lá na capital paulista, Neoquímica Arena. A Ponte vai em busca aí dessa primeira vitória jogando na casa do Corinthians. Por enquanto, ainda é difícil a gente projetar o provável time da Macaca por conta desses jogadores que estão desgastados fisicamente, desses atletas entregues ao departamento médico. Porém, dificilmente Dodô e o Novaes podem voltar já para a partida contra o Timão. Se todos em condições, Carlão, você acredita em alguma mudança tática da Ponte contra o Corinthians? Creio que não.
Creio que não, até por ser um jogo fora de casa contra um Corinthians em ascensão, uma Neoquímica lotada. Acredito a Ponte com 3 zagueiros, né, tudo dentro das condições ideais para o jogo. Não acredito em mudança. O Brigatti gostou deste esquema, gostou deste sistema. Eu acho que em algumas ocasiões o João demora um pouco para mudar a postura da equipe, né, em situações adversas. Contra o Ituano, quando o Nilson se lesionou, ele poderia ter colocado naquele instante um jogador mais ofensivo, abrir mão do terceiro zagueiro, mas ele não quis. Sabe o que eu sinto, Júlio? E isso, se realmente estiver acontecendo, o João Brigatti jamais vai externar e nem deve, né? Mas eu creio que ainda ele tem medo de soltar a equipe, sabe? Foi assim em Bragança Paulista também, que ele poderia ter colocado um jogador de frente no lugar do terceiro zagueiro. Eu digo isso em situações adversas, perdendo o jogo, precisando do empate, né, com um resultado que não interessa a Ponte. Agora, tudo dentro dos conformes, a Ponte vencendo, tudo bem. Mas eu percebo que o Brigatti ele não tem confiança em soltar o time, em escancarar a equipe para de repente tomar um gol, tomar um resultado elástico, como foi em Bragança Paulista, em que a Ponte corria esse risco. Mas para o jogo contra o Corinthians eu não acredito em mudança tática. Ele só vai mudar os nomes ou mudar de repente a plataforma se algo mais grave acontecer, se alguma lesão ocorrer. É isso, Lupe. Temos que falar sobre a punição da Ponte, né? Hoje no TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo. A Ponte ela foi multada no valor de R$10 mil por conta de cantos homofóbicos no jogo contra o São Paulo. A Ponte poderia ter sofrido uma punição grave, perda de pontos, perda também de mando de campo, porém a terceira comissão, que foi quem julgou, né, a terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, acabou multando a Ponte aí no valor de R$10 mil. A defesa da Ponte foi feita pelo advogado Guilherme Rigueto, que faz parte do corpo jurídico da Macaca. Boa, Lupe. Agora a gente desce a avenida para falar do Guarani, que tem esse compromisso que a gente vinha falando contra o São Paulo. Jogo que vai marcar o reencontro de Thiago Carpini com o Guarani. Exatamente, né? O Carpini que começou como técnico no Bugre. Mas não é a primeira vez. Não, aliás, é a primeira vez como comandante do São Paulo. Só que assim, o Carpini ele jogou com o Guarani como técnico da Inter, técnico do Santo André e técnico do Juventude. Ganhou os 3 jogos. O Carpini ganhou os 3 jogos do Guarani. Marca, aquele contra o Santo André, o Guarani 3-2. 2-0. Verdade. Não lembrava desse. Deu o resultado. 3-2. No brinco. Do Juventude eu trabalhei, o gol do Nenê, né? Brinco também, 2-1. Teve um não. Ah, ainda não era? Não. O que ele vence é o jogo em Campinas. Ah, tá. E do outro contra a Inter eu não me lembro, mas o que me 1-0, marcou, esse do Santo André me marcou, porque o Guarani vencia, Lupe, de uma maneira tranquila. De repente o Santo André fez. Até o Luiz Gustavo, que é no mundo do futebol, entre aspas, a gente fala que é meio filhão do Carpini, fez gol. Aliás, time. É isso, você está certo, tá? É 1-0 mesmo, gol do Nenê. Ah, é? Mas era ele. Gol do Nenê não, gol do Eric. Do Eric, que teve aquela falha do Pegorari. Isso. Foi esse jogo aí. Lembrado, Carlão? O Juventude? Não, a falha foi do Alan Santos. Eu lembro. Eu não trabalhei nesse, lembro. Foi agora. Isso. Série B. Não, foi Série B. Contra a Inter ano passado. Contra a Inter não me lembro, e contra o Santo André nervoso, foi uma derrota doída. Bom, e então tem mais uma vez esse reencontro entre Carpini e Guarani, só que é um jogo decisivo para as duas equipes, porque o São Paulo, ele vem a Campinas fora da zona de classificação no grupo, e o Guarani está dentro da zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. Olha só o da importância desse jogo para as duas equipes. O Guarani, numa semana turbulenta, os jogadores foram para Guararema, Grande São Paulo, realizar uma série de treinamentos para tentar aliviar a pressão. E quem falou sobre esse período de treinos foi o Anderson Leite, meio-campista do Guarani. A importância é muito grande para nós, né? Sabemos o momento que nós estamos vivendo, e vir para cá é importante na questão da gente treinar melhor, se concentrar melhor, poder ter uma ideia melhor de treinamento com o professor Claudinei, da gente não ter tanta pressão, porque a gente vai ter um tempo maior de descanso aqui, mas também treinamento. Então essa parte aqui vai ser importante para a gente até ver a questão de jogo do Claudinei agora que a gente tem a semana cheia. Então pra gente é importante para que a gente possa reagir já no domingo contra o São Paulo e, se Deus quiser, a gente ter a vitória. Cada treinador, né, tem sua característica.
E desde quando o Claudinei chegou, a gente não tem esse tempo, né? Então, todo treinador precisa ter um tempo maior para colocar, para nós também absorver isso. Então, acho que vai ser uma semana importante até para ele quanto para nós, né? Para a gente entender a forma que ele joga e que a gente possa colocar isso em prática para que a gente possamos obter resultados melhores lá na frente. Uma partida muito decisiva para nós, né? Claro que todas as partidas são totalmente decisivas, mas a gente entrou numa situação delicada no campeonato e a gente precisa vencer. Então, enquanto o adversário é extremamente difícil, a gente precisa estar bem concentrado, se preparar bastante, né? Para que a gente possa chegar totalmente focado e conseguir a vitória, porque a gente sabe o quanto nós precisamos vencer no domingo e, se Deus quiser, as coisas vão caminhar. Anderson Leite, meio-campista do Guarani, falando sobre esse período longe de Campinas, em preparação para a decisão contra o São Paulo, domingo às 6 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Heitor, lateral direito, está suspenso. O Diogo Matheus, como a gente destacou aqui na abertura do programa, relembrando, inclusive, um gol que ele marcou contra o próprio tricolor paulista, deve voltar ao time titular. E o Guarani está em busca de um reforço para substituir o Bruno Mendes, que teve uma lesão no tendão de Aquiles e vai ficar aproximadamente 6 meses longe dos gramados. E a diretoria tem um alvo. John Peglow, do Internacional, também passou pelo Sport, passou pelo Atlético Goianiense. Lembro bem, viu, Peglow, do seu desempenho lá no Atlético Goianiense. Não foi bom, ele sabe disso, não foi bom. E o John Peglow pode ser aí o reforço do Guarani para a disputa do Campeonato Paulista. E também da Série B do Campeonato Brasileiro. Testando aqui, né? O Nakazinha e o Ziriguidão vão sofrer, hein? Peglow. Mas Peglow é gostoso de falar, né? Se fosse Peglow. Peglow. Pega Peglow. Com todo o respeito ao John Peglow, você falou Nakazinha aí? E o ele fez um gol pelo Sport. Carlos Cabelo, Ziriguidum e JN Júnior. Eu lembro de um gol dele no Sport Recife ano passado. Em Goiânia eu acompanhei de perto ele no Dragão. Não virou. De plegou. Não logrou êxito. Mas assim, às vezes foi uma... engenheiro de obra pronta. Não, jamais faria isso. Trazer a reflexão aqui dentro da necessidade do mercado. Pegar os três últimos clubes, Atlético Goianiense, 22, 9 jogos, nenhum gol. É o artilheiro tático. Aí ele foi pro Dnipro, da Ucrânia, marcou 3 gols em 15 jogos, deu 2 assistências, foi bem. Aí ele foi pro Sport. 2 assistências? 12 jogos, 2 gols e 1 assistência. Não, eu tô passando informação. Números, os números são frios. Eu já acabei meu noticiário do Guarani. Bom, vamos lá, Carlão. Comentarista. Até porque o Guarani precisa... E até agora a gente entende porque o Guarani não inscreveu o Lucas Adel nem o Bernardo. Sim. Que existe essa brecha da Federação Paulista que você pode substituir alguém que esteja machucado. Não sabemos se é o dia 16? Não, é isso. Se você apresentar o laudo da federação, você pode substituir em qualquer momento. Muito bom saber disso. Tá na matéria aí, meu amigo. Abre aí. Eu não vou abrir, não. Você não tá sabendo? Você não tá sabendo? Não vai dar essa moral pra gente? Abre aí a matéria, cara. Eu estou com a matéria aqui aberta do Bugre. Então, mas seria para 2 jogos só, Julio? Porque faltam 3 partidas, né? Apenas. O contrato é pra temporada, né, Fábio? Até porque o Bruno Mendes ele volta só em agosto. Ele compõe o elenco. O Guarani precisa. Ele é centroavante? Não, ele joga pelos lados. Ele não é centroavante. Porque o Claudinei falou assim: o Bruno é de definição. A gente tá sentindo falta desse cara que segura a bola tal. Então não é o Peglow. É o Bruno Mendes. Mas nem o Derek tem essa característica. Apesar do Derek ser artilheiro, mas o cara do grupo do Guarani que tem a característica de prender a bola, de matar, de sofrer ali a pressão, a carga do zagueiro, é o Bruno Mendes. O Derek fez isso e deu certo na Série B, mas característica de definição realmente é o Bruno Mendes. Agora, esse jogo contra o São Paulo, os dois com necessidades dentro da competição, é bom sempre relembrar, né, o Bugrino mais saudosista. Em 96, o ataque dos 100 gols do Palmeiras ele foi paralisado aqui em Campinas. E o Guarani numa situação de rebaixamento. Poucos acreditavam, o Guarani venceu o super poderoso Palmeiras, que é cantado até hoje em prosa e verso, num cruzamento do Dinei, o Silvio foi lá e fez o gol. Time por time, acho que não preciso ficar falando quem que é o favorito, até pela necessidade também de classificação, que é o São Paulo. Agora, se ficar pensando desta maneira, nem entra em campo. Então é uma chance aí do Guarani fazer um bom jogo de guerra esportiva para conquistar esse resultado positivo. É possível. Boa, meus amigos, amanhã a gente está de volta, 11 horas, 4 horas tem Arena. Um abraço a todos. Repórter CBN.